Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo direto do coração de Deus para o seu coração. Para todos nós que queremos estudar a Palavra de Deus e conhecer mais as Escrituras. Fizemos esta série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando, versículo por versículo, lendo todo este livro maravilhoso, vendo a história da igreja primitiva, vendo como viviam nossos irmãos, vendo como enfrentavam os desafios e vendo a história de tantas pessoas que fizeram parte deste primeiro século. No programa de hoje, nós vamos ver que Paulo está viajando com Barnabé e João Marcos volta para Jerusalém. Quem era João Marcos? O que significa João Marcos voltar para Jerusalém? O que significa Paulo caminhar, ir avante em outra viagem missionária? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós vamos ver aqui na igreja do primeiro século viagens missionárias sendo feitas. Viagens missionárias dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Deus mesmo disse em Antioquia que os profetas, que os pastores que ali estavam, deveriam separar Barnabé e Saulo para uma obra muito maravilhosa, para uma viagem missionária. Eles deveriam ir e viajando, saindo, indo pelas nações, usando o grego, que era uma língua universal naquela época. Eles deveriam levar a palavra de Deus por onde eles fossem. Começando pelos judeus, pregando nas sinagogas. E Paulo e Barnabé, eles vão, eles caminham. E Paulo tem algo muito especial na vida dele. Paulo é um formador de discípulos e nós vamos ver Paulo preparando equipes através da experiência. Paulo vai formar vários discípulos. Nós vamos ver Timóteo, Tito, vamos ver Silvano, vamos ver Demas, vamos ver vários homens, assim como Lucas, fazendo parte nestas viagens missionárias. Silas, nós vamos ver que Paulo os está preparando, caminhando com eles. Alguns já são homens bem fortes, alguns já são homens que já estão no caminho antes mesmo de Paulo. Outros, como Timóteo, Tito, ele está preparando para a obra, preparando para cuidar da igreja. Esta deve ser a verdadeira tarefa de um pastor, de um líder da igreja. Preparar aqueles que o seguirão, preparar aqueles que ocuparão o seu lugar, aqueles que irão pelas nações, que irão levar a chama, levar a tocha, levar a mensagem pelo mundo afora. No Ministério Gideões, nós temos tido esta alegria de formar estes discípulos, de ter pastores no Brasil e nas nações que têm levado esta tocha a outros lugares. Deus nos tem dado nos congressos continentais, vão surgindo pessoas que são verdadeiros presentes de Deus para a igreja e para esta geração. Então nós vimos como que é importante formar discípulos, formar aqueles que vão dar continuidade à obra que o Senhor nos confiou. Paulo sabia, Saulo sabia que a obra do Senhor precisa de ter os líderes, os que marcham, os que vão à frente, os que abrem o caminho, mas é preciso de haver uma consolidação. Tudo que foi plantado precisa ser regado. O que foi regado precisa ser cuidado e os frutos precisam ser colhidos. E novamente as sementes serem plantadas e continuar a obra de consolidação.
Paulo sabia disso. E nós vamos ver aqui em Atos, no capítulo 13, vamos ler do verso 13 ao 16. Vamos ver nesta viagem missionária de Paulo o que vai acontecer. Diz assim no versículo 13: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Vamos parar aqui e meditar um pouquinho. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. É muito bonito a gente estudar e ver no mapa a direção, o caminho, o trajeto de cada uma dessas viagens missionárias de Paulo. Ele vai subindo ali pela Ásia Menor, ou seja, hoje como se fosse subindo o Líbano, o Iraque, o Irã, a Turquia, e entrando ali a região da Ásia Menor, seria essa região da Turquia, como que eles foram saindo ali de Antioquia, subindo por terra, navegando, atravessando o Mediterrâneo, atravessando outros mares, levando a mensagem. E diz o texto que eles iam nas sinagogas. Paulo vai dizer primeiro o judeu e então o grego. Primeiro o judeu. Paulo sempre procura levar o evangelho àqueles que já conhecem a palavra, mas ainda não conhecem o Messias. Ainda não tiveram seus olhos abertos para conhecer Jesus, para saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Diz o texto que eles tinham uma direção, iam para Perge da Panfilha. Paulo e os seus companheiros. Paulo e uma equipe. Jesus caminhava em equipe. Jesus trabalhou em equipe. Jesus formou seus discípulos em apenas 3 anos e meio, um tempo suficiente para que eles conhecessem tão bem Jesus, que pudessem reproduzir o Senhor e pudessem pregar o Senhor por onde fossem, levando essa semente, a semente viva, a semente eterna, a semente esse grão de trigo, esse DNA de Deus, a vida de Deus através do Espírito Santo, nesta palavra viva que é plantada em nossos corações. A palavra é plantada, germinada pelo Espírito, dando esse fruto tão lindo de amor, de bondade, de paz, tudo isso advindo pela salvação que há em Cristo. Paulo caminhava em equipe. Você consegue caminhar em equipe? Como você sente? Sabemos que caminhar em equipe não é fácil. Às vezes, um membro da equipe tão diferente do que nós gostaríamos que ele fosse. Às vezes, ele não é tão entusiasmado. Às vezes, o que ele faz, ele não é tão produtivo. Juntos, podemos não ir tão rápido, mas podemos ir mais longe, mais longe. Um anima o outro, um ajuda o outro, os dons se completam. E o Senhor quer que vivamos em família, em equipe, em equipe. A equipe não é o trabalho de um ou de dois, mas de todos. Algum trabalho pode parecer mais importante do que o outro, mas todos precisamos uns dos outros para caminhar, para romper, para fazer o que Deus planejou que fizéssemos. Paulo compreendia isso. E Paulo, nós vamos ver em suas cartas, por exemplo, na carta aos Romanos, um capítulo inteiro, capítulo 16 da carta aos Romanos, seu último capítulo é somente citando nomes e mandando recomendações e abraços a cada pessoa, por quem ele tinha tanta gratidão por trabalhar na obra do Senhor. É tão importante que pastores e líderes e pais sejam gratos, filhos sejam gratos, gratos aos pais, pais aos filhos, irmão com irmão, vizinho, amigo,
agradecer, valorizar e falar a respeito do que se está recebendo. Paulo então caminha com o grupo e vai. Mas diz aqui que quando eles estavam indo para Perge, João Marcos diz: eu não vou, eu vou voltar para Jerusalém. Não quero ir, eu vou voltar para Jerusalém. Não sabemos exatamente o que aconteceu com João. A Bíblia não nos fala o motivo principal pelo qual ele voltou para Jerusalém, a sua casa, a casa de seus pais, sua mãe, sua família. Mas só nos diz que ele voltou. Às vezes, quando estamos formando uma equipe, alguém desiste, alguém retrocede, alguém volta atrás. Como fazer, como agir? Nós vamos ver lá na frente. Barnabé traz João Marcos, abraça João Marcos e caminha com ele. Nós vamos ver lá no final da vida de Paulo, na sua última carta, Paulo diz: traz João Marcos para mim, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo reconhece o valor de João Marcos. Apesar das fraquezas, apesar de algumas vezes uma pessoa errar, fazer uma escolha errada, não devemos desprezá-la e deixá-la de lado. Lá na frente, Paulo diz: João Marcos é muito útil para o meu ministério. E Paulo está ali em Antioquia da Psídia, outra cidade chamada também Antioquia da Psídia. E num sábado ele foi à sinagoga. E lá na sinagoga ele foi chamado para pregar. Diz o texto: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-o. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Paulo vai pregar em Antioquia da Psídia. Pregar o Evangelho, anunciar que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, que a sua morte na cruz do Calvário fazia parte dos escritos das profecias do Antigo Testamento, mostrando nos Salmos que o Cristo deveria morrer e ser sepultado num túmulo novo e ressuscitar ao terceiro dia e ser elevado às alturas, assentar-se à direita da majestade de Deus. Paulo prega. A sua equipe está aprendendo a pregar com ele e muitos se convertem. Muitos vêm para o caminho do Senhor. E você? Já está no caminho do Senhor? Tem vivido no caminho do Senhor? Eu te convido a orar. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me. Ó Senhor, purifica-me de todo pecado e traz para o meu coração a Tua paz, o Teu amor, o Teu perdão. Eu me entrego a Ti. Quero viver somente para Ti todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor, e usa-me. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito Santo, trazendo paz, alegria, amor, salvação, vida eterna. Abençoe cada um com toda sorte de bênçãos espirituais, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.